Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Isso aí. Irmãos, queria que vocês abrissem suas Bíblias. Em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Hoje eu vou fugir um pouquinho do tema do ano, que é a colheita. Todos acharam? Que diz assim, Efésios capítulo 2. Minha versão é NVT. Nova criatura com Cristo. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Irmãos, eu estava no trabalho agora há pouco, aí a Débora mandou mensagem, o Gabriel perguntando qual que é o título e o tema da sua mensagem desta noite. Eu falei, misericórdia agora, já tem a mensagem, mas você não tem o título. Então Deus, na mesma hora, me revelou um título a qual eu coloquei. Mas Deus é tão rico em misericórdia. O tema da minha mensagem hoje à noite é: mas Deus é tão rico em misericórdia. Amém? E o que eu acho interessante, antes de entrar nesse contexto, é essa mensagem de Efésios capítulo 2. Porque Paulo escreve, e quando nós começamos a ler, na época a qual nós estamos vivendo, vai estar falando de uma criatura, vai estar falando de um ser humano, e vai estar falando do seu passado, o modo que ele vivia no passado, vai estar falando do presente, a condição que ele é no presente, e também fala da condição do futuro. Quando eu li Efésios 2, Deus me mostrou 3 condições de uma pessoa quando ela aceita Jesus e passa a viver conforme a palavra de Deus. Revela a condição do passado, do presente e do futuro. Como nós acabamos de ler, está falando sobre o passado daquele que aceitou Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui vivem conforme a vontade de Jesus? E eu acho interessante, porque vai estar relatando e vai estar falando algo poderoso. Eu não sei você, mas quando eu li essa passagem, me deu um temor tão grande no meu coração, porque rapidamente o Espírito Santo me levou o que eu era no passado. Então, é profundo, porque vai estar falando, vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível.
Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Olha que tremendo essa parte. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, aqui, antes de chegar no versículo 4, está revelando como é uma pessoa que vivia antes de aceitar a Jesus. Ela vivia segundo os prazeres da terra, elas não gostavam de obedecer, e quando obedecia o príncipe, ou seja, obedecia o diabo que agora ele opera neste mundo. Ou seja, vivia de maneira a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vivia de qualquer forma, desfrutando dos prazeres e se afundando cada vez mais no pecado. E eu acho interessante que aqui vai nos falar que vivíamos como o resto do mundo. Nós costumávamos viver como o resto do mundo. Eu não sei se você já ouviu sua mãe falar com você, mas você não é todo mundo. Você chega perto de sua mãe e fala: ai mãe, eu quero ir ali com meu amigo, nadar ali no barreiro, porque todo mundo vai. Aí sua mãe chegava: mas você não é todo mundo. Então, eu achei interessante porque é a condição que eu vivia antes de aceitar a Jesus. Eu costumava viver como o resto do mundo vivia. E muitos têm um pensamento totalmente contrário de dizer: ah, todo mundo está fazendo, eu quero fazer. Talvez tem pessoas dentro da igreja vivendo conforme os costumes do mundo, e ali a pessoa olha, observa e diz: eu quero seguir aquela pessoa porque ela diz cristã e vive de uma forma que não revela o caráter de um cristão. Então aqui Paulo, ele está revelando o caráter de uma pessoa a qual não tem Jesus, a qual não aceitou Jesus e vive de maneira a qual desagrada a Deus. Mas o que eu acho interessante é que quando Paulo, eu lendo essa passagem, Deus me revelando a condição que eu vivia no passado antes de aceitar a Jesus, aí vai chegar numa parte maravilhosa que é o versículo 4. Eu queria que vocês lessem comigo. Versículo 4. Essas duas palavras foram a palavra-chave para mim. Vamos lá. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. As duas palavras-chave que eu encontrei nesse texto foi mas Deus. Eu acho interessante, sabe por quê? Eu não sei você, talvez você está vivendo de uma maneira a qual não agrada ao Senhor. Eu não sei se você está vivendo de uma forma a qual não está levando você a ter uma salvação, mas chegou o momento de você começar a meditar na palavra do Senhor e entender que quando você está vivendo de uma forma errada e você reconhece, aí chega nessas duas palavrinhas chaves, mas Deus. Nós vivíamos segundo os prazeres da terra, fazendo tudo aquilo que é pecaminoso. E nós temos um encontro com Jesus. Nós estávamos se acabando no pecado, aí entra essas duas palavrinhas, mas Deus. Mas Deus. É tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados. Condição do passado, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia
que nos amou tanto, aí entra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E qual foi a forma que Deus revela o seu amor por nós? Quando Ele entrega o seu Filho em sacrifício, para que nós pudéssemos receber a salvação, para que nós pudéssemos receber a vida eterna, para que nós pudéssemos receber um contato direto com o Pai. Não precisamos mais de mediadores, nós não precisamos mais de chegar até um sacerdote e apresentar para ele poder apresentar para Deus, porque agora nós temos a condição de filho de Deus. Quando entrou essas duas palavrinhas, mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é interessante que quando Jesus, Ele morre, ali nós passamos a ter vida. Quando Jesus morre, nós recebíamos a vida. Nós temos o acesso direto ao Pai. Porque no passado nós vivíamos de mal com Deus. Nós vivíamos de forma a qual não agradava a Deus. E a maneira a qual Deus revela o seu amor por nós foi quando Ele entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Se você tivesse entendido, você teria dado um glória muito forte, irmãos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Nós estávamos mortos, segundo a condição da nossa forma pecaminosa. E no versículo 6 ele nos diz: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, uma nova criatura nós somos, porque pela graça nós recebemos a salvação, porque pela graça nós fomos redimidos, porque pela graça Deus entregou seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos receber o que Ele tem de melhor para nós, que é intimidade com Deus, que é estar conectado com Deus, que é o momento que nós clamarmos, Deus nos ouvir ali, Ele responder às nossas orações, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, versículo 7, nas eras futuras, Deus apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu acabei de ler para vocês a condição do passado, a qual eu e você vivia. Eu acabei de ler a condição que nós temos, que é o ser considerados como filhos de Deus, quando nós estamos juntamente com Cristo, quando nós ressuscitamos com Cristo, quando Ele se entregou para nós, nós passamos a receber a salvação. E agora, no versículo 7, vai estar falando: portanto, nas eras futuras, Deus proverá aprontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas boas, pelas boas práticas, pelas boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós.
Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Em Cristo Jesus, nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. E talvez você tenha pensado que, eu faço boas coisas, eu venho na igreja, eu participo. Isso é muito bom, irmãos. A gente tem que participar, fazer tudo que tem de fazer na igreja. Mas nós temos que entender que nós não somos salvos somente pelas obras. Quando nós aceitamos a condição de ser filhos de Deus e reconhecer que Deus se entregou por amor a nós, não é somente pelas obras que nós vamos ser salvos. Não é somente pela prática. Nós temos que reconhecer que Jesus, Ele é nosso Salvador, porque não adianta nada eu vir aqui pregar, falar, se eu não reconheço verdadeiramente que o Senhor Jesus é o verdadeiro Salvador, ou se antigamente eu vivia e eu aceitava e eu cria com uma fé tão grande que Jesus, Ele era meu Salvador, mas com o passar do tempo, você perdeu essa convicção de que Jesus é o verdadeiro Salvador. E talvez você pratique as boas obras no modo automático, e Deus não quer isso de você. Deus quer que você reconheça que Jesus, Ele é o Salvador, e através disso, você ser salvo, você pratique as boas obras. A religião, o catolicismo ensina bastante sobre isso. Esses dias eu vi no Instagram, eu pratiquei isso essa semana, eu pratiquei aquilo essa semana, e ali eu já consigo ser salvo se eu morrer. Tem esse pensamento de que só vai receber a salvação porque pratica as boas obras. E uma tristeza tão grande nos dias de hoje é a gente ver cristãos que acham que vão ser salvos só porque eles praticam as boas obras, mas não obedecem o que a palavra de Deus diz. Talvez olhavam para a vida do passado, a condição que viviam no passado, e desejam voltar a viver conforme os costumes desse mundo. E desejam viver conforme os costumes, como todas as pessoas vivem lá fora, como todas as pessoas vivem no mundo lá fora. No último encontro de jovens, a qual nós tivemos, a gente abordou um assunto muito interessante, que é sobre o padrão deste mundo. E lendo essa mensagem, encaixa bastante. Sabe por quê? Muitas pessoas querem estar na igreja, mas viver conforme os padrões deste mundo. Muitas pessoas querem estar na igreja, buscar ao Senhor, mas ao mesmo tempo quer viver uma vida pecaminosa. E a gente conhece e sabe muito bem que a luz com as trevas, ela nunca combina. Então, o que muitos pais têm implantado nos dias de hoje lá fora é um padrão mundano para a vida de seus filhos. Um padrão mundano para a sua família. E a gente vê que a partir desse momento, a família começa a se desestruturar. Porque talvez aceitaram a Jesus, aceitaram a condição de filho de Jesus, talvez pensou na condição do futuro, que é receber a salvação pela fé, pela graça, que Jesus se entregou por nós, mas chega um certo ponto que ela olha a condição do passado e queira viver de novo na condição do passado, se entregar aos prazeres dessa carne, dessa terra, deste mundo, e além disso implantar esses costumes na vida dos seus filhos, em sua família. E a gente sabe muito bem que o padrão do mundo, ele não combina com o padrão de Deus. Ou seja, aquele que se torna amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. E eu contei isso para os jovens que eu me converti com essa passagem.
quando eu estava numa festa e rapidamente veio esse versículo na cabeça: se alguém se constitui amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E talvez a gente tenha sido muitas pessoas têm sido hipócritas. E a gente chega aqui e pergunta: quantos aqui amam a Jesus? A gente vê que muitas pessoas levantam a mão, mas vivendo uma forma de uma vida a qual é o padrão deste mundo. E quando a gente começa a falar sobre o padrão deste mundo, e quando a gente começa a falar sobre os costumes deste mundo, a gente começa a observar de várias formas: modo de vestir, modo de andar, modo de falar, modo como a gente trata as pessoas. A gente vê que o padrão, a moda deste mundo, ela é passageira. Você já viu uma moda que era no passado dos anos 80? Aquelas calças largas, aqueles macacão, aquele sapatinho ajeitadinho. Está tudo voltando no dia de hoje. A moda, os costumes do mundo, ela chega, passa, e depois pode voltar. Chega, passa e pode voltar. Isso eu estou falando da forma física. Meu pai, eu tenho um macacão que era do meu pai, eu mandei apertar, ele tirou foto comigo, eu estava no colo dele com esse macacão. Eu peguei o macacão, um dia eu vou vir com ele aqui para vocês verem. O macacão está lá, eu mandei apertar ele, meu pai quase matou, porque eu apertei esse macacão que tinha um ciúme, mas eu peguei ele para mim. Era um macacão que era da época dele. E se a gente for olhar nos dias de hoje, está tudo voltando à moda. Os costumes, os padrões deste mundo. Eu não estou falando que esse macacão está errado. É só uma exemplificação para que vocês possam entender que os costumes, a moda deste mundo passa. Mas quando nós aceitamos a condição de filho de Deus, a gente vê que é algo que permanece para sempre. Você já viu a palavra de Deus mudar? Você já viu uma promessa de Deus mudar em sua vida? Pode ser que nós não aceitamos mais, pode ser que nós não recebemos aquilo. Quantas pessoas que vieram aqui no dia de conferência, a qual o pastor Rogério veio, pregou, lançou uma palavra profética na vida de cada irmão. Muitos aceitaram e estão vivendo essa palavra profética, mas muitos não aceitaram e decidiram sair e não crer mais nas palavras, nas promessas de Deus. As promessas de Deus mudou? Não. A palavra de Deus mudou? Não. Porque a Bíblia, ela é clara, ela é fiel em dizer que os céus e a terra passará, mas as palavras de Deus nunca passarão. Nós podemos prometer algo para as pessoas. Você pode ter uma vida boa falando da nossa condição humana, mas aquilo não pode cumprir. Mas quando chega Deus... Mas quando chega no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia com que nos amou. Talvez muitas pessoas podem olhar para você, por você ter aceitado a Jesus e aceitar a condição de filho, de viver verdadeiramente conforme ao padrão da igreja, ao padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus aqui na face da terra? É a igreja verdadeira. E nós sabemos que tem vários padrões de igreja. Vários padrões de igreja. E, lamentavelmente, muitas pessoas têm caminhado com passos largos para padrões de igrejas que não seguem o padrão da Bíblia. Eu não sei, talvez as pessoas, como eu estava dizendo, tenham olhado para você e ver que você está vivendo uma vida reta diante de Deus e querem julgar pelo seu passado, pelo que você viveu, pelo que você fez, pelo que você passou. Mas eu queria convidar você toda vez que alguém acusar, apontar o seu passado, você medite no versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus é riquíssimo, é rico em misericórdia com que nos amou. E quando você começar a meditar sobre isso, rapidamente você vem à sua cabeça
a forma que Deus nos amou, entregando o seu Filho por amor a nós. Agora imagina comigo, eu e você, nós não precisamos mais receber uma coroa de espinho. Eu e você, nós não precisamos receber as chibatadas. Eu e você, nós não precisamos carregar uma cruz pesada até o Gólgota. Eu e você, nós não precisamos passar por um tal sofrimento. Porque Deus, Ele nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos viver uma vida reta diante dEle. E a pergunta que não cala é: que mal Deus tem feito para que as pessoas tenham tanta preguiça de vir adorar, buscar, levantar as mãos e adorar, de se entregar totalmente a Deus? Porque o que eu estou lendo para você aqui é uma passagem muito clara do amor de Deus para as nossas vidas. Segunda Crônicas 30, vai estar dizendo: porque o Senhor, nosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes. A misericórdia de Deus, ela vai alcançar na vida daqueles que se converter e reconhecer que o Senhor Jesus é o verdadeiro Salvador. Miqueias 7,18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que te esquece da rebelião do restante da tua herança? Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Se a gente for meditar, vai falar várias vezes sobre a misericórdia de Deus para com o ser humano. Deus teve misericórdia da sua criação de Gênesis a Apocalipse. E todas as vezes que Deus teve misericórdia com a sua criação, a gente observa que a criação, ela parecia que não aceitava a misericórdia de Deus e decidia viver conforme os padrões deste mundo. Todas as vezes que Deus se revelava às pessoas, a maioria não aceitava a misericórdia de Deus. E quando aceitava, passava algum tempo, já não cria mais na misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia do povo quando libertou do Egito na época de Moisés. Quando foi o passar do tempo, as pessoas já não passaram a acreditar em Deus, na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela vai se renovando a cada dia. E nós precisamos acreditar e crer que o amor de Deus, ele nos alcança todos os dias. Que nós possamos viver conforme a condição de filhos, no presente, e pensar no futuro, o que Ele tem preparado para aqueles que decidem viver conforme a vontade de Deus. A condição do presente é filhos. E a condição do futuro é a salvação, é um lugar onde Ele preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter uma vida cheia de alegria, cheia de paz, uma vida a qual não vai ter mais sofrimento. E para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos crer que Jesus é o Salvador.
e praticar, porque não podemos pensar que nós vamos ser salvos porque praticamos as boas obras, mas sim pensar porque nós somos salvos e por isso nós praticamos as boas obras. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. E é pela graça que vocês são salvos. A gente precisa entender que nós somos salvos pela graça. E também entender que não foi de graça. Nós somos salvos pela graça, mas isso não foi de graça. Teve um preço que a qual Jesus pagou. Um sofrimento que somente Jesus sofreu. Para que nós pudéssemos receber aquilo que nós não merecíamos. Jesus pagou um preço que nós não poderíamos pagar, para que nós pudéssemos receber algo que nós nunca merecíamos. E não houve ninguém na terra digno de adentrar ao céu, porque praticavam boas obras. Não houve um pastor, não houve um monge, não houve um padre, não houve ninguém que é digno de entrar nos céus através da obra, somente pelas obras. Mas somente pela graça de Jesus. Reconhecer que Jesus é. Reconhecer que Jesus será. E reconhecer que Jesus sempre foi o Salvador de nossas vidas, de nossa alma. Porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos domínios celestiais. Olha que maravilhoso, nós vivíamos uma vida cheia de pecados, arrastando por este mundo, mas Deus, Ele nos amou, e Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos lugares, nos domínios celestiais. No passado nós vivíamos arrastando para que nós pudéssemos ter um encontro com Jesus e Ele nos colocar nos domínios celestiais. Sabe, quando eu li isso, eu entendi uma coisa interessante. Nós vivíamos no pecado, sob o domínio do diabo. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, e vai dizer que, e Ele nos fez assentar nos domínios celestiais. Sabe o que eu entendi aqui? Que Deus nos tirou de uma condição de pecado, nos redimiu e nos deu autoridade de expulsar demônios, nos deu autoridade de pregar a sua palavra, nos deu autoridade de profetizar, nos deu autoridade de orar pela vida daqueles que também estão perdidos no mundo lá fora. Ou seja, nos tirou de uma vida pecaminosa e nos fez assentar nos domínios celestiais. Ele nos deu poder. Jesus mesmo diz que coisas maiores do que Ele nós poderíamos fazer. E a pergunta, por que não acontece tantos milagres porque quando acontecia no passado? Sabe o que tem acontecido? As pessoas têm perdido o temor no Senhor. O pastor e a pastora, eu tenho certeza que já experimentaram e já passaram por experiências sobrenaturais, certo ou errado? Sobrenaturais, de cura, transformação. E aqui na igreja também eu consegui ver Deus operando, transformando a vida das pessoas. Mas as pessoas estão tão focadas nos costumes deste mundo que esquecem de buscar a presença de Deus. Aí você vai ver um tanto de crente que não tem contato, conexão com Deus, vai dizer, mas no passado acontecia milagre, no passado tinha um avivamento na igreja.
Mas quando você vai ver a fundo o que essa pessoa vive, como ela vive, você vai ver que o defeito não vai estar na igreja, não vai estar naquele que está cantando, naquele que está pregando, mas sim nas próprias pessoas que estão embaixo. Porque a dureza tem sido tão grande no coração das pessoas que já não conseguem enxergar o sobrenatural, já não conseguem enxergar Deus falando através da sua natureza, como o nosso irmão Heitor costuma sempre falar. Deus se revela através da sua criação. Já não consegue mais ouvir Deus falar através de uma cachoeira, já não consegue mais ouvir Deus falar através de um canto de um pássaro. Os corações estão tão endurecidos que só acreditam no milagre de Deus se um cego enxergar, se um paralítico andar, se um surdo ouvir. Mas não conseguem enxergar a beleza de Deus quando uma pessoa ela aceita Jesus. Quando a pessoa sai da sua condição do pecado, quando a pessoa sai dessa condição pecaminosa e passa a querer viver uma vida com uma condição de um filho verdadeiro que está buscando a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e colocar isso na nossa mente, que nós fomos ressuscitados com Cristo. E se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós não podemos viver como mortos. Nós não podemos viver como pessoas paradas, sem fazer nada. Porque Cristo nos ressuscitou. Eu imagino quando Jesus ressuscitou a Lázaro, você acha que Lázaro ficou parado? Sem fazer nada? Ele foi salvo, irmãos. Reconheceu a condição de que recebeu um milagre tão grande. E eu imagino que ele saiu e começou a falar desse milagre, e começou a falar dessa condição que ele estava vivendo no presente, e começou também a explicar sobre a condição do futuro que muitos poderiam viver. E nós podemos fazer da mesma forma, assim como Cristo, como Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos colocou nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, e nós somos salvos pela graça, mas isso tudo aconteceu porque Deus, Ele é rico em sua misericórdia, com que tanto nos amou. E todas as vezes que estiver acontecendo algo com você, que você passa a meditar no versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho por amor a nós. Ao ponto de entregar o seu Filho para que pudéssemos receber a salvação de nossas almas. Amém? Hoje eu não quero estender muito. Essa foi a mensagem que Deus falou no meu coração, irmãos. Nós olhamos o que a gente passou no passado, aceitamos a condição de filhos no presente e passamos a enxergar um futuro de salvação com Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus, de estarmos nos encontrando, meu Pai, estarmos em Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o Salvador de nossa alma, é aquele que nos resgatou, Jesus, da condição de pecado, da condição pecaminosa, e nos colocou como a condição de filhos, quando o momento que nós reconhecemos e aceitamos que o Senhor é o Salvador de nossas vidas, Jesus. Eu não sei, Jesus, se tem pessoas aqui, Pai, que têm pensado em viver conforme aos costumes e aos padrões deste mundo, meu Pai, e passaram a viver uma vida de desobediência. Que o Senhor tenha misericórdia, como nós acabamos de ler, porque o Senhor é rico em misericórdia. A sua misericórdia, ela não tem fim, Deus. E o Senhor sempre nos alcança, o seu amor sempre nos alcança. A tua graça, ela tem nos alcançado dia após dia. E nós somos salvos pela graça.
isso não vem de nós, Jesus. Isso vem do Senhor, Jesus. Que nós possamos reconhecer, meu Pai, que nós recebemos a salvação que vem da parte do Senhor, para que nós possamos estar praticando as boas obras, não para receber a salvação, mas simplesmente porque nós somos salvos em Ti, Jesus. Porque o Senhor nos ofereceu a salvação. Que nós possamos reconhecer, Deus, que a Tua graça nos alcançou, Deus. Que nós somos salvos pela graça. E reconhecer que tudo isso não foi de graça, que houve um preço que teve que ser pago, Jesus. Nós não queremos mais, Deus, viver conforme aos padrões deste mundo. Nós não queremos voltar ao passado e obedecer àquele que opera, meu Pai, aqui neste mundo. Nós não queremos estar fazendo as obras que desagradam ao Senhor. A todo momento que vier pensamentos de desistir, Deus, o Senhor venha nos alcançar com Teu amor, Jesus. O Senhor venha nos alcançar com Tua graça, Jesus. E que nós possamos levar também as pessoas à condição de serem chamadas de filhos, de filhas, para que todos possam ser alcançados pela graça, para que todos possam ser alcançados pelo Teu amor, porque a Tua palavra diz que tanto os judeus como os gentios são alcançados por Tua graça, Jesus. Todos nós precisamos ser alcançados por Ti todos os dias, que todos nós possamos buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, incansavelmente, porque tem muitas pessoas caminhando com passos largos para o inferno, Jesus. E nós queremos tirar, meu Pai, as pessoas deste caminho de perdição, meu Deus, e mostrar que o Senhor é um Deus misericordioso, e mostrar que o Senhor é o único Deus que tem o poder de nos levar à condição de ser chamado de filhos. O Senhor é o único que tem o poder de nos salvar, de nos curar, de nos dar autoridade, meu Pai, para expulsar os demônios, para pregar a Tua palavra, Jesus. Meu Deus, milagres e maravilhas. E eu creio, Jesus, que nesta noite nós vamos estar, meu Pai, pensando, meu Pai, dia após dia, que o Senhor é rico, é tão rico em misericórdia, que entregou Seu Filho por amor a cada um de nós. E nós hoje não podemos. E que hoje nós não recebemos mais, meu Pai, uma coroa de espinho, nós não recebemos as chibatadas, nós não precisamos carregar uma cruz pesada, Jesus, porque o Senhor já pagou esse preço por amor a nós. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador, e que somente o Senhor tem o poder de nos curar de todas as coisas que tem nos afligido. É o que eu te peço, desde já e te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Ouvimos hoje que nós estamos perdidos, filhos, né, do príncipe desse mundo, e hoje podemos ser filhos de Deus. Mas isso não é automático, né? O céu é de graça, mas a chave para entrarmos lá é a nossa fé na obra de Jesus Cristo por nós. Então Ele amou, que deu a sua vida. Então, que você possa tomar posse disso, porque não é automático.
Nós nascemos nesse mundo pecaminoso, mas se continuarmos nesse mundo, nós acabaremos morrendo, separados de Deus eternamente. Mas Jesus nos amou, e a misericórdia que ouvimos, Ele nos deu de graça, né? Mas a chave é eu que abro, é eu que devo ter, é a minha fé, amém? Salvos pela graça por meio da fé. Então, creia em Jesus, aceite Ele em todo o coração. Você sairá de um destino, de uma realidade, e passará para outra realidade, né? Do mundo para o céu, né? Como nós ouvimos, amém? Em nome de Jesus.